parentalidade tóxica. Já ouviu falar? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? A gente quer falar para vocês aqui, trazer um pouco do que vem acontecendo dentro do consultório, e a gente tem percebido muitos casos de pacientes que trazem alguns sintomas dentro da saúde mental que tem como raiz o relacionamento com pai e mãe, né? O que é essa parentalidade tóxica, né? São comportamentos dos nossos pais que podem ser gatilhos para que a gente tenha uma vida adulta não tão saudável, né? E como identificar isso, né? Como é que a gente vai saber se essa mãe ou se esse pai, ou se eu como mãe ou eu como pai tem algum comportamento que pode estar sendo tóxico para o desenvolvimento daquela criança, para o desenvolvimento dos meus filhos? Então vamos lá. Instabilidade emocional, né? Se você tem uma instabilidade emocional, altera muito entre raiva, surtos, de agressividade, de culpa, isso acaba se manifestando na relação com os filhos, é bom dar uma olhadinha. Tem as mães depreciativas ou os pais depreciativos, que são aqueles que nunca estão contentes, né? Nunca valorizam a conquista do filho. O filho vai lá, compra o primeiro carro, a cor não é a que você queria, você nunca consegue ver os aspectos positivos, você está sempre criticando, né? A crítica é muito comum em pais que têm essa forma depreciativa de lidar com os filhos. Tem a mãe dominadora, que quer saber de todos os aspectos, ou o pai dominador, né? Estou falando da mãe, mas nós temos o pai. Na verdade, é muito comum mais a mãe dentro do consultório. Talvez as pessoas verbalizam mais sobre as questões maternas, mas os pais também são dominadores. O que é esse dominar? Eu quero saber de tudo que aconteceu, eu vasculho bolsa, mochila, celular, mensagens, e-mails. Aquela mãe que quer escolher os amigos, quer escolher os relacionamentos, que quer escolher onde que o filho vai, como que veste, não fala assim, não anda assim. Não. Então isso é uma forma de domínio, né? E isso é muito tóxico, principalmente quando a gente começa a fazer isso dentro da infância, porque a pessoa ela começa a criar uma codependência ali, né? Ela é dependente daquele domínio, ela não consegue tomar decisão na vida se não tiver uma pessoa ali por trás falando qual a melhor solução. Uma outra questão que é muito, muito comum são os pais narcisistas, né? Ele vai sempre se sentir melhor do que o filho, né? Quando ele era pequeno, a nota dele era melhor, o dele é mais bonito, o dele é mais bem feito, o dele é mais interessante. Quando o filho vai falar de si próprio, ele não ouve, ele fala de si mesmo. Então, se você não tem uma escuta empática com seu filho, se você não sabe ouvir sem julgamento, sem se colocar como melhor, né, porque os pais sempre são maiores, mas como melhor do que aquele filho, talvez você esteja tendo um comportamento de pai ou mãe narcisista. E tem aqueles que são os pais ou mães ausentes, mas ausentes não na presença física, né? Ausente emocionalmente. Eu não posso contar com a minha mãe, eu não posso contar com o meu pai no momento de dificuldade, eu não tenho colo, eu não sou ouvido, eu não sou visto. Então mesmo que eu tenha uma convivência com os meus pais, aquele pai não está ali, é como se eu estivesse sempre sozinha, né? Ou eu não consigo me abrir para acolher o meu filho, né? Olhando de uma visão já como uma análise, eu como mãe, sendo uma mãe ausente. Então prestem atenção se vocês como pai ou mães apresentam algum desse tipo de comportamento, né? Se você é pai e mãe e percebe que você está tendo alteração de humor, que você se acha que você se acha melhor do que o outro, se você não consegue olhar para o seu filho, identificar as qualidades do seu filho, as características, né? Sem julgamento do que é certo e do que é errado, mas as qualidades, valorizar aquilo que ele faz, dentro do que ele consegue fazer, olhar aquilo como algo bom. Se você não consegue olhar para o seu filho e ver que ele é capaz de ir para a vida, talvez você esteja sendo uma pessoa tóxica, né? E isso, para o desenvolvimento emocional do ser humano, é muito ruim, porque as pessoas vão desenvolvendo sentimentos de raiva, de culpa, de insegurança, de insatisfação com a própria vida, de não realização. Então, é muito bom a gente, como pais, cuidar desse desenvolvimento. Mas se você é filho, né, já adulto, já consegue tomar, já consegue se sustentar, é muito bom olhar para esses pais com gratidão pelas partes boas que você teve, né, e se afastar, né? Não excluir os seus pais, mas vai viver sua vida e tem aquela relação como um momento da sua vida, não como toda a sua vida envolvendo pai e mãe. Porque quanto mais adulto nós somos,
mais independentes de pai e mãe nós deveremos ser, tá? Então, se caso você já passou por isso, se você tem uma relação, teve uma relação tóxica com seus pais, e você percebe que você tem comportamentos que são reflexos dessa relação que você teve desde a infância, procure terapia, procure atendimento, tá bom? Eu agradeço vocês por ficar aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque no comentário, marque aquela pessoa que precisa desse conteúdo e pode contar com a gente para ilustrar melhor esse tema.